Diretoria de Meio Ambiente, aqui no TVT News, primeira edição. Estado que sediará a COP30, o Pará, lidera a violência contra defensores de direitos humanos no Brasil, com 1 a cada 5 casos no país. Foram 103 ataques entre 2023 e 2024. 94% das vítimas eram defensoras ambientais. Esses dados são da nova edição do estudo Na Linha de Frente, Violência contra Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Brasil, organizado pela Justiça Global e Terra de Direitos. Para essa conversa, recebemos Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, comigo aqui nos estúdios da TVT, somente no andar de cima. Recebo também o Darcy Frigo, advogado e coordenador executivo da Terra de Direitos. Silvio e Darcy, um prazer recebê-los por aqui. Queria começar com o Darcy pedindo para que ele traga detalhes sobre esse estudo, então, e esse triste dado sobre o Pará. Bom dia, boa tarde, na verdade. Seja bem-vindo, Darcy. Obrigado, boa tarde, Thalita, boa tarde, Silvio, e boa tarde a todos os telespectadores da rede TVT. Agradeço muito a oportunidade de poder dialogar sobre essa informação que nós colhemos ao longo desses 2 anos. Depois da primeira edição, que foi de 2019 a 2022, essa segunda edição, ela tenta, vamos dizer assim, fazer uma fotografia sobre a situação de defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. E aí o resultado é que dos 486 casos que nós conseguimos mapear, 103 deles aconteceram no estado do Pará. Então, nesse sentido, o estado do Pará, o estado que vai realizar a COP 30, né, é um estado que defender direitos humanos é muito perigoso, especialmente para defensores do meio ambiente, da terra e do território. Então, esse é um pouco o quadro que nós mapeamos. O estado da Bahia aparece também com situações graves de violência em relação, especialmente, à violência contra indígenas e quilombolas e assassinatos num estado que nós esperávamos que poderiam ter já tomadas uma série de medidas para enfrentar essas situações. De todos os casos que nós mapeamos, né, do estudo, né, dos 486 que eu disse, 80,9% são de terra, território e meio ambiente, embora o estudo cubra também questões LGBTQIA+, questões relativas a mulheres que vivem em contextos urbanos, luta por moradia em contexto urbano, pessoas de periferias, enfim, lutadores, lutadoras, trabalhadores, trabalhadoras, mas a maior parte dos casos acontecem no campo brasileiro. São mais de 60%, ou seja, 2/3 dos casos, grosso modo, acontecem no campo justamente onde você tem menos presença do Estado, você tem menos estrutura institucional, menos possibilidade de as pessoas, inclusive, terem vamos dizer assim, o apoio e a busca, né, de um amparo institucional quando sofrem ameaças ou sofrem violências. Não, perfeito. É o que a gente chama, infelizmente, de triste ironia, né? Pará, que vai ter esse grande evento em que se discute realmente questões climáticas, ambientais, liderar esse ranking de mortes de defensores de direitos justamente ambientais aí no topo. Silvio, queria te ouvir sobre tudo isso. Eu tô sem o áudio do Silvio, peraí. Não sei se é aqui ou se é geral. Eu estou escutando. Peraí. Agora. Você tá escutando? Então é só comigo. Então pode falar, Silvio. Agora eu não estou ouvindo.
espera um minutinho, Silvio, a gente está com problema de áudio realmente. Antes não estava chegando para mim, agora não está chegando para ninguém, né? Vamos resolver como que a gente faz, como a gente tem essa certeza. Então tá bom, vou voltar para o Darcy, vamos resolver essa questão do áudio do Silvio por enquanto, tá bom? Darcy, a gente pode falar de um crescimento ou de uma regressão em relação a esses números, se avaliar num prazo maior de tempo? Nós tivemos vários indicadores de diminuição dessa violência, o que é uma notícia muito positiva. Você tem, de um lado, vamos dizer assim, uma mensagem, principalmente do governo federal, no sentido de que a violência contra defensores e defensoras de direitos humanos não vai ser aceita, de que há, vamos dizer assim, uma série de comandos no sentido de que os agentes públicos federais devem proteger essas pessoas, mas você tem outras forças que se movimentam nas regiões, nos territórios, e que passam a usar, vamos dizer assim, além da velha violência da pistolagem ou o uso das forças policiais locais como a polícia militar, eles passam também a usar a criminalização. Por incrível que pareça, cresceu muito o fenômeno da criminalização no período, nesses últimos 2 anos, em relação ao período anterior, e você tem um pico justamente no ano de 2023 para 2024, que denota que, vamos dizer assim, as forças contrárias à luta por direitos passaram a utilizar as polícias e o judiciário para, vamos dizer assim, enfraquecer, para tirar da linha de frente das lutas os defensores e defensoras de direitos humanos. E a criminalização, ela é um expediente que é utilizado quando você tem, vamos dizer assim, outras forças que fiscalizam, que atuam, vamos dizer assim, sobre determinadas questões. No governo Bolsonaro, você tinha uma palavra de ordem geral, inclusive de armamento, de não efetivação de nenhum tipo de políticas públicas, né? Indígenas não iam ter territórios demarcados, quilombolas não iam ter regularização fundiária, e você tem agora, ainda que a gente considere que é muito lenta a política de demarcação, de reforma agrária e de regularização fundiária, mas você tem pelo menos uma perspectiva de que essas pessoas possam ser assentado, o que não ocorria no período anterior. Mas o crime de ameaça ainda segue sendo um crime, além da criminalização, ele segue sendo, vamos dizer assim, um expediente muito utilizado, porque a ameaça, vamos dizer assim, em tese, ela tem um menor custo e ela, vamos dizer assim, coloca as pessoas que, vamos dizer assim, não tem como se proteger, numa posição de ter que recuar de uma luta importante em função dessa ameaça. Quais as condições que levam o Pará a liderar esse ranking, Darcy? Bom, principalmente o avanço do agronegócio, e as pessoas não têm ideia, mas talvez que a soja está entrando não só no sul e sudeste do Pará, mas também lá, vamos dizer assim, na foz do rio Tapajós, no Amazonas, no Planalto Santareno. No Opa, Planalto peraí que a gente está Santareno, nós ouvindo. temos Peraí, um pouquinho. Darcy, pode continuar. isso. Nós temos a soja, né, avançando no Pará, então o agronegócio ele é uma causa importante desse processo, o avanço da mineração, o avanço de grandes empreendimentos, né, se debate inclusive sobre o corredor de exportação de soja para o norte do país através da BR-163 e agora com a tentativa de instalação da Ferrogrão, essas grandes obras de infraestrutura, elas acabam levando cada vez mais riscos para as populações que vivem nesses locais. Então aumenta a violência contra indígenas, aumenta a violência contra ribeirinhos, e você, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, tem incentivos agora mais recentes com novas políticas como essa de redução de emissões e que acabam, através do RED jurisdicional, começando a afetar os territórios de indígenas e quilombolas com a venda daquilo que é chamado de créditos de carbono, e isso pode imobilizar os territórios das populações tradicionais
inclusive no próprio estado do Pará e na Amazônia brasileira. Perfeito. Agora sim, Silvio, temos o seu áudio. Me dá boa tarde. Acho que sim. Boa tarde. Está me ouvindo bem então agora? Eu estou ouvindo, só que está alimentando. É só para mim ou está tudo bem, pessoal? Então tá tudo bem. Perfeito. Silvio, diga pra gente, eu falei sobre essa triste ironia de ser o Pará liderando esse ranking, se dá o estado que vai receber a COP30 esse ano. E é um espelho do que está acontecendo no Brasil, não é? Quer dizer, nós estamos falando de conflito de terras, não é outra coisa, né? E nós estamos falando de madeireiras, do agronegócio, de mineradoras, que estão invadindo áreas de reservas indígenas, né, para fazer a sua exploração ilegal desses territórios. A resistência que os povos indígenas estão oferecendo, eles montaram inclusive grupos como Guardiões da Floresta para poder manter a fiscalização nas suas áreas, tem sido recebida com muita violência pelos fazendeiros. Inclusive, não sei se vocês se lembram, houve uma criação há um ano e pouco atrás de um movimento chamado Invasão Zero, que são grupos armados de fazendeiros e suas milícias, não é, que atacam regiões indígenas, regiões quilombolas e que tentam expulsar esses proprietários, são eles os donos da terra, muito antes de chegarem os europeus aqui, não é? Quer dizer, que estão sendo expulsos das suas áreas por conta disso. Eu queria observar o seguinte, não é que haja fragilidade nas instituições que deveriam fiscalizar, né? Embora seja verdade que elas são frágeis, ficaram frágeis, se tornaram frágeis, o fato é que a institucionalidade apoia esse tipo de violência, esse tipo de invasão dos territórios reservados aos indígenas e aos quilombolas. Quando você tem uma polícia militar que está se miliciando, os PMs aposentados estão configurando esses grupos armados que estão a serviço dos fazendeiros, né? Quando você tem uma justiça que é amiga dos fazendeiros e que não leva à frente os processos e denúncias dos próprios povos indígenas, você pode dizer que a institucionalidade do Estado está apoiando essa violência, essa invasão de territórios que não são seus, não são de quem está invadindo, e que, de fato, quer dizer, não dá para chamar mais de negligência ou enfraquecimento. A FUNAI, por exemplo, foi esvaziada deliberadamente durante o período do governo Bolsonaro, o ICMBio também fez isso, e a recomposição no governo Lula desses organismos tem aí uma disputa na lei, no PL da devastação, que foi aprovado, aonde a regulação, a fiscalização, o monitoramento, né, dessas regiões ficaria a cargo das prefeituras e dos governos de estado, que evidentemente vão ser muito benévolos com o grande capital e muito rígidos. Não é uma particularidade da Amazônia, o Cerrado também está vivendo isso, né? E o que nós temos é uma COP30 num país em que o conflito de terras, que é secular, né, não deixa de ser muito violento e a questão central é a impunidade. Enquanto nós tivermos uma impunidade, onde, por exemplo, os fazendeiros podem fazer o que quiser, podem mandar suas milícias tocar fogo nas aldeias indígenas, matar lideranças indígenas, isso tudo, se não for coibido, se não for punido, é um incentivo para que se amplie ainda mais essa violência. E agora nós temos presente, inclusive, o crime organizado na Amazônia, que está construindo seus espaços de mineração, seus espaços de exploração das reservas naturais. Isso complica ainda mais a situação, né? E deixa os governadores dos estados do norte, da Amazônia, numa situação muito delicada, porque se eles mantiverem essa licença para invadir
que na prática é isso, né, eles vão se confrontar com uma justiça federal que... Perdão. Opa, pronto. Uma justiça federal que deve cumprir o seu papel, né? Eu queria ouvir o Darcy, inclusive, em relação a isso, porque o Darcy traz que os dados do estudo mostram uma queda nesse número de ataques a defensores. No entanto, a gente teve o PL da devastação sendo aprovado agora no Congresso. Há alguma expectativa dessa aprovação fazer com que repercutir nesses números no próximo ano? Porque a gente sabe que qualquer modificação de legislação relativa ao meio ambiente acaba levando a uma mudança no número, de fato, né? A gente viu isso durante o governo Bolsonaro. O que você enxerga como futuro desses números, Darcy? Muitas preocupações. Há dois movimentos que estão, vamos dizer assim, se espalhando pelo país. Um deles através das assembleias legislativas, você criar leis estaduais para coibir o direito de manifestação de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, que eles chamam de impedir as invasões, mas, na verdade, invasor no Brasil, vamos dizer assim, a grosso modo, ou diretamente falando, é quem invade terra indígena, quilombola, é quem invade patrimônio público. E os trabalhadores lutam por reforma agrária, que é reconhecida, inclusive, pelo judiciário, de que a pressão pública é própria do Estado Democrático de Direito. Então, de um lado, você tem esse movimento, e do outro, você tem também movimentos que estão sintonizados com o que está acontecendo na Câmara Federal, que é a aprovação de legislações, vamos dizer assim, permissivas para a destruição do meio ambiente. Eu escutei hoje pela manhã que o chefe da Agência de Meio Ambiente do Estado do Paraná, o Instituto de Terra e Água, ele ia defender na reunião que está acontecendo em Curitiba hoje, dos governadores dos estados do Sudeste e do Sul, né, para defender o bioma da Mata Atlântica, que a supressão, ou seja, a supressão é um eufemismo de desmatamento. O desmatamento de terras e o desenvolvimento e a preservação ambiental não tinha nenhuma contradição. Então, nós temos praticamente a Mata Atlântica, vamos dizer assim, em números inferiores a 10% no território nacional, e, no entanto, vamos dizer assim, os governos dos estados estão aprovando, como aqui no Paraná se aprovou, uma legislação ambiental que ela é mais permissiva ainda que o PL da destruição, que está, vamos dizer assim, que tramitou pelo Congresso Nacional e que agora sofreu inúmeros vetos. E eu vejo com muita preocupação isso, porque se nós teremos a mineração autorizada em áreas indígenas, se nós teremos... vamos dizer assim, a autorização legal, ela já veio precedida da invasão dos territórios através do garimpo ilegal. E agora, vamos dizer assim, você só legaliza esse processo violento de entrada nos territórios. Então, eu não acredito que se as agências públicas não se fortalecerem para fazer a fiscalização em todos os rincões do território nacional, né, nós teremos cada vez mais dificuldade. E nós estamos esperando nesse momento que, no âmbito da proteção dos defensores e defensoras de direitos humanos, o presidente Lula edite o decreto, né, do plano que nós construímos durante o ano de 2024. Nós trabalhamos um ano inteiro, fizemos uma proposta que ela foi entregue no dia 12 de dezembro e nós aguardamos a publicação. E vamos dizer assim, entre várias medidas, porque a proteção é vamos dizer assim, uma obrigação do Estado brasileiro, mas também nós queremos que a proteção seja coletiva e que a gente possa ter garantias e apoio por parte do poder público para que as organizações populares possam realizar a proteção popular, a proteção nos locais onde as pessoas estão sofrendo esse tipo de ataque. Ô Silvio, diante desse cenário preocupante que o Darcy traz para a gente, você vê a COP30 como sendo uma janela de oportunidade para mudar
essas situações graves relatadas aqui? A COP20, por exemplo, que também foi aqui no Brasil, mudou de alguma forma esse cenário? Quais as expectativas na sua avaliação? Olha, as expectativas, Thalita, são de que se ponha, de fato, as regras em funcionamento. Quer dizer, nós temos uma legislação que defende o meio ambiente, né? Nós temos a preocupação de trazer para a COP30 uma proposta de um compromisso brasileiro de redução das emissões. Isso já está pronto, é um dos poucos países que preparou e apresentou já, né, acho que são 19 até o momento, né, de 190 e tantos, que prepararam seus documentos de compromisso, né? E eu penso que há, de fato, um engajamento muito sério da parte do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva, em trabalhar esses temas e revigorar a fiscalização. Ela vive dizendo nesses últimos dias que houve um ataque frontal a todo o sistema de fiscalização, não é? Que existia antes e que agora esse projeto de lei da devastação está tentando desarmar, repassando para os governos estaduais e municipais responsabilidades que não são deles. Mas eu queria dizer o seguinte, quer dizer, se a gente tem que olhar a culpa, quer dizer, de quem é a transgressão, nós não podemos olhar apenas para os mineradores, né, ou para o crime organizado, porque você tem fundos internacionais de investimento que estão financiando as mineradoras, por exemplo, para obterem o ouro aqui, muitas vezes de uma maneira ilegal. Na Suíça é possível encontrar o ouro contrabandeado do Brasil, por exemplo, né? Quer dizer, então, a existência, vamos dizer assim, né, do aparato de fiscalização é fundamental, precisa ter e precisa ser efetivado. Mas não é a pressão popular até o momento que tem conseguido, né, acabar com essa violência no Pará e em outros estados, aonde os fazendeiros têm o domínio e o poder junto à política, né? Então, eu vejo que a COP30 ela vai trazer essa reflexão. Há uma expectativa de que as populações indígenas e quilombolas também possam ser significativamente representadas na COP30 para trazer as suas demandas, para trazer as suas necessidades, né? Mas, aparentemente, o que nós vamos ter vai ser um conjunto de proposições do que deveria ser feito sem que haja uma densidade política suficiente para que isso se torne realidade. Então, nós esperamos que a COP30 venha a sensibilizar os governadores de Estado, que estão priorizando a ideia do desenvolvimento e que a perda da natureza, dos recursos naturais, seria um efeito colateral inevitável, né? Quer dizer, não é possível pensar uma economia que tenha sustentabilidade, é possível extrair da Mata Atlântica e da Amazônia, que estão de pé, recursos naturais, frutas, cultivos, que tornem interessante a atividade econômica. O açaí é um exemplo disso, né? E não usar dos recursos do fogo e da grilagem para avançar mais nas fronteiras das nossas reservas naturais. Quer dizer, eu tenho a impressão que existem tenho informação de que existem áreas, por exemplo, de pastos degradados, alguma coisa como 40 milhões de hectares no Brasil, que é uma enormidade, que poderiam ser recuperados para fins de cultura, para cultivo da soja. Não é necessário que haja um desmatamento como está sendo feito ainda hoje, apesar de todos os esforços do governo federal. Perfeito. Darcy, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Um abraço para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Até, boa tarde. Silvio fica aqui comigo só para a gente falar sobre o Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje, às 8 horas da noite, aqui na TVT, e traz um debate interessantíssimo, Estados Unidos versus BRICS. Conta pra gente. O presidente Trump dos Estados Unidos está ameaçando claramente os BRICS e vê nos BRICS
um risco da perda de hegemonia do dólar, né? Porque o BRICS está falando. O Lula mesmo, quando presidiu a reunião no Rio de Janeiro do BRICS há 2 meses atrás, ele falou: nós precisamos fazer transações nas moedas de cada país, não precisamos necessariamente passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, a gente negocia em dólar. Quando for com outros países, podemos negociar em outros valores, em outras moedas. Isso é um ataque, do ponto de vista do Trump, frontal à hegemonia norte-americana, que se funda no domínio do dólar e das armas, né? Então, de fato, a questão dos BRICS é um desafio. O Trump já taxou em 50% vários produtos brasileiros, acabou de fazer uma taxação também sobre a Índia, que é outro fundador dos BRICS, né? E a perspectiva que a gente tem é que isso continue em termos de retaliações. Nunca se viu na diplomacia internacional um presidente de um país acusar a justiça de outro país de falsidade e de manipulação política. Isso não tem registro, nem na diplomacia brasileira, nem na diplomacia internacional. Então, a ideia é que haja, de fato, um crescente conflito de interesses que procura ser negociado hoje em dia, não está aberto esse conflito, né? O discurso do BRICS é: nós não queremos nos contrapor aos Estados Unidos, nós queremos criar uma aliança entre nós para fazer melhores negociações, né? E é disso que nós estamos tratando, porque se a situação ficar pior, né, nós vamos ter, eventualmente, o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos, a necessidade de colocar algumas retaliações, e isso vai complicando cada vez mais a vida do Brasil e a vida do BRICS. Felizmente, nós também temos recebido solidariedade da parte dos países do BRICS, e essas coisas todas serão discutidas com o Paulo Borba Casella, que é coordenador do grupo que estuda BRICS na USP. Perfeito. Debate em alta, imperdível. Hoje às 8 horas da noite aqui na TVT e também nas redes sociais no YouTube, tá bom? Silvio, beijo pra você, até! Beijo, até a próxima. Uma saudação para quem nos assiste.